Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos amanhecendo domingo, que é o dia do Senhor, exatamente por causa da ressurreição de Jesus, que foi no sábado santo para o domingo. Durante toda a madrugada, que o Espírito Santo foi vivificando o corpo completamente mutilado de Jesus. E neste instante, 2 horas da manhã, que já está no amanhecer de um novo dia, de uma luminosa manhã de Páscoa, da manhã pascal, estamos como que em vigília, quando nós estamos ouvindo tudo aquilo que diz respeito ao nosso Mestre, que diz respeito ao nosso Salvador, que diz respeito a este Deus tão amigo, este Deus tão misericordioso, que ousou vestir-se como nós, da nossa carne, da nossa realidade humana, para viver, sofrer e fazer todas as experiências que está dentro da nossa humanidade, da nossa fragilidade, sofrendo tudo aquilo que nós sofremos, imerecidamente ele sofreu. Mas Deus, por causa dessa obediência, dessa abnegação total de si mesmo como Deus, para se vestir de homem, de descer até nós, deixando o seu trono, deixando suas roupagens de um rei, de um Deus que está no comando de todo o universo, e obediente na íntegra ao Pai, como diz Filipenses 3, ele não prevaleceu da sua condição de igualdade com Deus, mas humilhou-se ainda mais, tornando semelhante aos homens. E muito mais do que semelhante aos homens, se transformou em escravo, servidor da criatura humana, desceu à mansão dos mortos. E diante deste comportamento, desta obediência, dessa entrega e deste abandono absoluto nas mãos do seu Pai, como filho unigênico, ele veio para fazer a vontade de Deus, que era nos salvar e pagar o preço. Este preço altíssimo para Deus, como o preço da fé de Abraão era tão alto que o coração de Abraão com certeza iria morrer junto com o coração do filho, sacrificado pelo próprio Pai, por causa do amor. E todo o sofrimento do filho, com certeza o Pai viveu, sofreu, junto do Espírito Santo, no momento da paixão, não foi da encarnação, mas da paixão, morte. E diante desse acontecimento trágico, da morte de Jesus, da morte ignominiosa, vergonhosa, tão violenta, tão fora do comum, tão fora da normalidade, que foi além daquilo que nós imaginamos, foi o sofrimento de Jesus em todos os seus aspectos, desde a sua
desde o seu nascimento até o seu falecimento, embora era um homem livre, era um homem que tinha uma conexão tão profunda com o Pai que ele ficava embevecido, cheio de alegria, de gozo, nas noites, nas madrugadas que ele passava inteiras, sem sono algum, vigilante, orante, entabulando longas conversas íntimas com o Pai, no colo do Pai, descansando no colo do Pai, buscando o consolo no colo do Pai, através das orações das quais ele necessitava. E assim como está escrito nos evangelhos, os evangelistas escreviam, ele saiu muito antes do amanhecer. Ninguém sabe se foi 9, 10 da noite, meia-noite, que hora foi, mas muito antes do amanhecer, ele saía para o lugar deserto para orar. Quanto mais deserto era o lugar, mais preferido por Jesus era. Porque ali só cabia e comportava os dois, pai e filho. Só comportava os dois. Por isso que muitas vezes, quando Jesus levava 2 dos seus apóstolos, ou 3, Pedro, Tiago e João, ele os deixava num determinado ponto e além daquele lugar, na distância de um tiro de pedra lançada, para poder ficar a sós, e deixava para trás os seus apóstolos, alguns deles, para orar e vigiar com ele, para reforçar sua oração, para estar em comum, em comunidade, porém, uma distância onde os seus apóstolos não ouviam o que ele orava e o que ele falava com o Pai. Não estavam preparados. Eles estavam distantes demais de Jesus nesse aspecto. E Jesus, por isso, tinha essas atitudes. Porque a gente tem que respeitar o distanciamento daquele que está distante, que está no começo, que está ainda no início, que ainda está no primário, vamos dizer assim, que ainda é uma criança. Certamente escandalizariam-nos, certamente assustariam-nos. Por isso Jesus tinha essas atitudes, enquanto com a oração dele pessoal. E quantas vezes Jesus repetia esse gesto, repetia esse hábito, buscando respostas do Pai, buscando a vontade do Pai, buscando quem que o Pai queria como apóstolo, como discípulo. E assim de dia Jesus executava, ele trabalhava no apostolado e à noite ele ia para o discipulado, ele ia para os pés do Pai. Por isso, tudo aquilo que Jesus fez, todos os movimentos, foram movidos pela vontade do Pai e não houve nenhum erro, não houve nenhum deslize, não houve nenhuma queda de Jesus. O demônio não conseguiu dobrar Jesus de forma alguma. Dobrar Jesus na sua humanidade. Ninguém conseguiu corromper Jesus, vencer Jesus, porque Jesus, muito mais do que saber a vontade do Pai, o que o Pai queria, Jesus é a verdade, não tem duas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por isso
Ele disse no final da sua vida, no final da sua estada na terra, depois de ressuscitado: coragem, eu venci o mundo e vocês também podem vencer, se vocês fizerem a vontade do Pai e andar no caminho que sou eu, dentro da minha verdade e vivendo uma vida segundo o jeito que eu vivi e segundo aquilo que eu vos prescrevi, como viver, como se portar, como vencer as tentações, vencer a si mesmo, assim como Jesus fez, ele ensinou bons mestres, ótimos discípulos. Muitas pessoas ainda afirmam, mas ele era Deus. Mas quando ele estava na vida terrena, ele era 100% homem. Ele tinha atitudes, ele tinha poderes, óbvio. O Pai permitiu que ele fizesse milagres, ressuscitasse mortos, coisas desse gênero, mas isso tudo para levar e ajudar a humanidade a perceber que ele era realmente, verdadeiramente Filho de Deus vivo. Era para ajudar-nos a crer mais em Jesus, porque se não for pela fé, não podemos ser salvos. É pela fé que somos salvos. É bíblico isso. São Paulo nos fala claramente sobre essa verdade. O próprio Jesus perguntava para os seus interlocutores que vinham pedir-lhe um favor: crês que posso? Havia essa pergunta: coragem, minha filha, tua fé te salvou, te curou. Porque a fé precisa estar numa conexão em dupla com o poder de Deus. É o crer com o querer de Deus. É o crer com o poder de Deus. É assim que se exercia os grandes milagres, os grandes acontecimentos que causava grande comoção nas multidões, admiração e um grito em coro de ó. Abismavam-se diante do que viam e do que ouviam. Infelizmente, a inveja leva à morte. E por inveja de Jesus, que arrebatava multidões, por inveja de Jesus, que eles sabiam na íntegra, intimamente, sem comentar uns com os outros, a cúpula judaica sabia claramente que Jesus fazia o certo, que ele fazia exatamente o oposto. Os pobres, os anauins de Deus, os pobres de Deus, é que precisavam verdadeiramente de socorro, de ajuda, da caridade, das quais eles não faziam o contrário. Os pobres, os doentes eram amaldiçoados por Deus e ficava à margem. Com certeza era para que eles não tivessem o compromisso de cuidar. Talvez eles tivessem o grande pecado e carregavam o grande pecado de ficar na zona de conforto, no comodismo, para não dizer uma grande preguiça, o preconceito contra a pobreza. Não ignorância da verdade, porque biblicamente, no Antigo Testamento, há muitas falas em que Deus fala do acolher o estrangeiro, de vestir os nus, de dar alimento aos esfaimados. Fala da caridade com toda certeza, assim como Deus o era para todos aqueles que ele tirou do Egito, para aqueles que desde o primeiro homem ele não deixou o homem à mercê da própria sorte. Ele ia atrás do homem, ele foi atrás do homem. Capítulo 2, versículo 9, salvo engano, da Bíblia de Gênesis.
no livro de Gênesis. E Jesus foi simplesmente a cara do Pai. Com certeza o coração de Jesus comungava na mesma intensidade do coração do Pai pelo poder do Espírito Santo. Por isso, quando nós amamos, uma força nos arrebata, uma força interior que inexplicável nos leva a uma coragem inexplicável que somos capazes de morrer, de dar a vida por aqueles que não conseguem revidar, lutar, porque está com todas as desvantagens. E Jesus veio trazer as vantagens aos anauins, aos pobres de Deus, aos doentes, os sem vez e sem voz. Ele veio para dar a eles o suporte necessário, a força necessária. Por isso que nós sabemos, e pela parábola do rico e de Lázaro, por que um foi para as trevas e o outro foi para o céu. Exatamente porque houve um que havia grande sofrimento em sua vida, comia o resto que caía das mesas do rico. Como passar por uma vida dentro dessa indignidade total, fome total, desprezo total, humilhação total e ainda cair na escuridão do inferno. E aqueles que têm uma vida boa, é preciso de ter uma vida, pode ter uma vida boa, claro. Deus nunca condenou a riqueza, mas Deus nos pede que dividamos, que sejamos caridosos, que a gente faça com os pobres aquilo que gostaríamos que fizesse conosco se nós estivéssemos no lugar dele. Tudo o que quereis que vos faça, fazei vós a eles. E na realidade, naquele tempo, era o oposto. Era exatamente o oposto. Havia uma margem imaginária, havia uma linha imaginária onde os pobres não extrapolavam, não passavam daquela linha, enquanto que os outros também não, a não ser para escorraçar, para matar crucificado, quando havia algum tipo de roubo, de bandidagem no sentido de necessidade. E Jesus veio exatamente para mudar completamente essa realidade, esse sistema de morte, esse sistema de injustiça. E exatamente por tudo isso, por falar a verdade, por apontar o dedo, pela sua autenticidade de, com o chicote, expulsar os vendilhões do templo, tirar tudo aquilo que era contra a vontade de Deus, de dentro de um templo que a única atividade que ele deveria ter era a vida de oração. Deus não queria matança de animais como sinal de penitência. Deus queria, ao contrário, era tudo aquilo que eu falei anteriormente. Deus não queria matança nem de gados grandes e gados miúdos, como as ovelhas, e para os pobrezinhos pombas, rolas. Ao contrário, ele não queria a morte de nenhum animal para lavar a alma dos seus pecados, mas ao contrário, ele queria a caridade, o amor, a bondade, a servidão, servir o outro, a misericórdia, a compaixão dos que tinham, dos que podiam, e ao contrário, eles se sentiam melhores do que os outros. E Jesus veio revolucionar. Jesus veio atacar os alicerces daquela sociedade injusta. Jesus veio para enfraquecer exatamente essas estruturas que eram estruturadas sobre o egoísmo, sobre a egolatria, sobre o exibicionismo religioso e sobre coisas do gênero. E por isso ele foi levado à cruz de uma forma diferenciada de todos os crucificados da época.
que tinha como punição e castigo exatamente isso, exatamente uma morte vergonhosa como foi a de Jesus. E hoje, nesta noite, há tantos milênios atrás, Jesus estava sendo vivificado depois de passar por toda a tribulação, marcado completamente seu corpo por linhas, por hematomas de toda sorte e natureza, que levou ele totalmente à morte, à aparência de um fracassado e desfigurado, tão ao contrário da transfiguração sobre o Monte Tabor, onde suas roupas ficaram luminosas, tal como elas estão no céu junto do Pai. Ele foi desfigurado da cabeça à ponta dos pés, externamente. Sem contar as decepções que ele teve com seus eleitos e escolhidos, que também traíram, negaram-no, fugiram, decepcionaram com ele, julgando ser ele um super-homem que veio salvar, que veio para um governo completamente oposto ao que era. E, no entanto, o que eles viram foi um cadáver completamente encolhido, retraído, agonizar e dar um grito que dava o desfecho na sua vida terrena, e não alguém que estava sendo aclamado, aplaudido, ricamente vestido em seus palácios, governando e doando abundantemente para os pobres as riquezas. Não, viram exatamente o fracasso, viram exatamente suas esperanças caírem por terra. Frustrados, voltaram alguns para Emaús, outros voltaram para suas casas e outros, atordoados, ficavam em pequenos grupinhos, disfarçados no meio das multidões, dentro de um acontecimento tão trágico, cochichando sem saber o que falar diante do que viram, que foi traumatizante. Foi traumático tudo que viram, que experimentaram e que fizeram, unindo psicologicamente num movimento de contágio psicológico de condenação a Jesus. Crucificam, crucificam. Pessoas às quais Jesus dedicou amor, sorriso, misericórdia, favores, salvação. Morreu sozinho na cruz e aos pés a companhia da mãe, inseparável, e de João, seu discípulo amado, que tem como símbolo João a águia, porque a águia é a ave que voa mais alto, e João foi o mais novo dos apóstolos e o que alçou o voo mais alto dentro da teologia de Cristo. Conheceu o respirar de Jesus, o arfar do peito de Jesus, o calor de Jesus, o odor de Jesus, porque era o único que reclinava a cabeça no peito do Mestre. E não abandonou Jesus, foi o único que não abandonou, e, no entanto, todos morreram martirizados. João foi o único que morreu de velhice na ilha de Patmos, escrevendo Apocalipse. Levou a Virgem para morar e cuidar dela na sua casa em Éfeso, mas depois que a Virgem partiu, ele partiu para a ilha e ali ele findou seus dias, para depois subir para a glória, para junto do seu Mestre, que ele tanto amava e era por Jesus tão amado. E eu te faço uma pergunta:
Assim como a palavra fala que mais de 6.000 homens, sem contar mulheres, foram para o deserto e ali comeram o pão multiplicado, falaram do número de mais de 5.000. Assim como a palavra fala em Atos Apóstolos no início, que quando Pedro tomou a palavra depois do batismo no Espírito Santo em Pentecostes, falou de Jesus, contou a história de Jesus numa pregação carismática, resumida. Mais de 3.000 homens adaptaram, adequaram, aderiram à fé de Pedro. Mais de 3.000. A palavra fala que quando Jesus ressuscitou, depois de ressuscitado, que ele ficou mais ou menos 50 dias na terra, mais de 500 pessoas viram o ressuscitado. A palavra fala que mais ou menos 120 discípulos eram enviados, 72 eram enviados de 2 a 2 para pregar a palavra, curar. Depois a palavra fala que Jesus subiu no monte e ele escolheu 12 do meio de todos os 70 e tantos discípulos para ser seus apóstolos. Mas a palavra fala que quando ele saía para rezar ou para algo particular, ele levava apenas 3, Pedro, Tiago e João, para onde ele ia rezar nas madrugadas, mas ele ia adiante. Foi Pedro, Tiago e João que subiram no Monte Tabor quando viram Jesus transfigurar, e Jesus os proibiu de falar qualquer coisa. Mas a palavra fala que apenas um, no capítulo 13 de João, reclinava a cabeça no peito, aquele que estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Que se formos olhar como se fosse um alvo, as linhas periféricas é dos números maiores e ele vai diminuindo na medida que vai chegar na mosca, onde se atira a flecha ou se atira a bala de um tiro ao alvo. No alvo, que era o próprio coração de Jesus, no centro da vida de João, Jesus era o centro da vida dele. Aí é uma pergunta: onde que eu estamos dentro dessa hierarquia de números? No meio dos 6 que buscavam Jesus para comer pão multiplicado? No meio dos 3.000 que aderiram à fé, mas onde foram depois disso? E os 500 que viram Jesus, ver Jesus ressuscitado, converteram-nos? E os 120, os 72? Ou eu estou no meio dos 12? Eu estou no meio dos 3? Ou eu também, como João, estou no peito de Jesus? Estou em contato com o coração, as batimentos cardíacos do coração de Jesus? Onde que eu estou? É preciso analisar com toda seriedade onde que eu estou na vida de Jesus e onde Jesus está na minha vida. Porque se eu não estiver no centro do coração de Jesus, e Jesus no centro do meu coração, tem outras coisas substituindo o meu mestre, o meu Salvador. E algo está errado, porque o sentido da vida sem Jesus é uma vida vazia, é uma vida de sofrimento, é uma vida de desespero, às vezes é uma vida que não tem consolação, é uma vida sem paz, é uma vida de tristeza, de depressão, porque é uma vida sem sentido. Jesus é o sentido da nossa vida. Jesus é o pleno sentido da nossa vida, ele é o oxigênio que respiramos, ele é a alegria que não falta, não a alegria de um presente que se ganha, mas logo em seguida nosso humor muda, porque vamos psicoadaptando aquilo que é bom e vamos exigindo mais e mais. Não, Jesus preenche as lacunas e a felicidade se torna eterna. Nós morremos na paz e na alegria. Mesmo nas alternâncias dos problemas da vida do dia a dia, não abalam a minha alegria interior, a paz interior, porque sabemos que atrás de todo mal existe um bem maior que se chama Deus amigo,
meu Deus Salvador, Jesus, meu Rei, meu Senhor, o centro da minha casa. Meu coração é um trono que cabe apenas um. E quem que está sentado no trono do meu coração? Sou eu, como egolátrico? É alguém que eu sou apaixonado, que maldito o homem que confia noutro homem, noutra pessoa, o homem no sentido generalizado? Quem que está sentado no meu trono? As minhas ambições? O meu desejo de juntar para viver pobre e morrer rico? Quem está sentado no meu coração? Minhas ambições desenfreadas, minha vaidade excessiva? O que é? O medo da morte, porque eu não creio na ressurreição? Eu não creio, assim como Jesus ressuscitou, eu não creio que ressuscitarei? É o medo de ir para o inferno? Então isso significa que a minha vida está desorganizada. É preciso organizá-la, e a Igreja de Cristo, que aqui está como alpendre, como a triagem para ir para o céu, está à disposição para todos nós, porque ai de nós se não tivéssemos padres, ai de nós se não tivéssemos bispos, ai de nós se não tivéssemos essa organização hierárquica dentro da igreja, ai se nós não tivéssemos o Papa, que é o nosso pai. Ai de nós se não tivéssemos, Jesus não tivesse alcançado dentro da cruz, com o coração aberto, os sacramentos, os 7 sacramentos, que são pedras, são setas indicativas que nos apontam o céu. Ai de nós se não tivesse o purgatório para purificarmos, para ficarmos tão lindos, tão brancos, tão luminosos, para poder ser lançado como bolhas de luz para junto da luz maior, que é o próprio Deus, que diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz. Jesus está ressuscitando neste momento, que já são quase 3 horas da manhã. E é preciso que esta colocação, esta fala, alcance o mais profundo do seu ser e que você acredite naquilo que eu estou falando, porque eu deixei absolutamente tudo por causa da experiência do que eu ouvi. Quando eu vi a palavra de Isaías dentro de um grupinho de oração, e agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Luiz, e te formou, Jacó, Luiz. Nada temas, porque eu te resgato, eu te chamo pelo nome meu. Se tiveres de atravessar a água, não te afogarás, e o rio não te submergirá. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, a chama não te consumirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel teu Salvador. Eu dou Egito por teu resgate, eu dou Estados Unidos, Europa toda e todos os continentes africano, asiático, australianos de troco, porque és precioso aos meus olhos. Essa declaração nunca mais esqueci. Me tocou tão profundamente nas entranhas, nas vísceras do meu coração, e deixei ali, sem que ninguém me pedisse, toda a minha prática de homossexualidade, toda a minha ambição desenfreada, minha vaidade excessiva, as minhas glórias dentro de tudo que o mundo me propôs por causa do dinheiro, tudo, e saí dali tão pobre de bens que o mundo fala, mas sair pobre, mas com bem maior. Vale a pena você dar tudo que tem para ficar com Jesus. Não existe comparação para isso. Não vale a pena passar uma vida vigiando, sofrendo, porque tens medo de que te roubem. Por isso as casas são tão cheias de cadeado, de arame farpado, cheio de todo tipo de parafernália, de defesa, de tudo que possa espantar e afugentar, de câmeras para os ladrões, porque ladrão não entra na casa de pobre. Ladrão não entra, pode ter certeza. O que atrai os pobres é aquilo que é rico, é aquilo que é atraente. E quando nós pomos dinheiro no bolso, quando é uma quantidade maior, a paz sai pelo coração. Mas se pormos Jesus no coração,
Nós não temos necessidade de pôr dinheiro no bolso. Nós temos necessidade apenas daquilo que Ele promove para nós, assim como tem 32 anos que eu vivo da providência divina e nada me falta. Tenho tudo que preciso. Eu tenho casa, eu tenho carro. E você pergunta, como que você adquiriu? Não sei te explicar. Simplesmente aconteceu. Foi por um carro velho que eu troquei a troco de terreno, que eu fui construindo, e hoje eu tenho uma casa de 3 pisos, de 17 cômodos, toda mobiliada, no lugar aprazível, onde a riqueza da paisagem, a vista é fantástica. E tudo isso foi preparado por Deus, porque Ele me levou a sonhar todos os dias com este lugar, com essa casa pronta e etc. Estou dentro de um lugar onde eu não preciso absolutamente mais nada. É onde tenho silêncio para orar, é onde eu tenho espaço para andar, para plantar, para cultivar, para trabalhar, para descansar, porque já estou na velhice, eu já sou uma pessoa idosa. Ainda cuido de um doente que aqui faz muito bem para ele. Tenho vizinhos maravilhosos, tenho condições de ir e vir. E moro nesse lugar tão distante da cidade, no entanto eu não perco uma missa. Agora perco porque, com a diminuição das presenças na igreja, não tem jeito de eu ir, eu tenho que ceder, eu tenho que ir uma vez, faltar outros dias para dar espaço, dar oportunidade para os outros. Seria muito egoísmo da minha parte, mas aqui eu tenho a televisão, eu comungo, o próprio Jesus me dá a hóstia consagrada, assim como Ele me mostrou antes da pandemia. Ele se mostrou pregado numa cruz e eu me via embaixo dele, olhando para ele. Uma visão que ele me deu, me mostrou, e eu não entendia. De repente a mão direita dele solta do braço da cruz e vem direto ao peito, e a mão dele mete dentro do buraco do peito e tira uma hóstia, e ele reclina com a mão pendurada de esquerda e reclina um pouco o próprio tronco e põe a hóstia na minha boca. Eu não entendi, não tive discernimento. Quando veio a pandemia, as igrejas fecharam e eu passei a ver a missa pela televisão. E aí o que aconteceu? Não é o ministro extraordinário, nem o padre que me dá a hóstia. É o próprio Jesus, eu creio nisso. Porque eu tenho uma comunhão com Ele. Eu tenho uma comunhão com Ele pela palavra. Participar da missa televisiva num tempo como este é a mesma coisa de fosse ser presencial. É claro que me dá uma saudade, uma sede louca da Eucaristia, e por isso eu vou à missa de vez em quando. E quando não tinha pandemia, eu ia todos os dias. Eu ia com gasolina e sem gasolina, eu ia. Eu não trocava uma Eucaristia pelo medo da gasolina acabar no meio do caminho, eu ter que subir, andar a pé mais ou menos uns 10 a 13, 14 quilômetros. Porque uma hóstia perdida é uma hóstia perdida. Por isso não perca a oportunidade neste momento, comungar comigo, comungar com todos os cristãos autênticos e verdadeiros. Não perca a oportunidade de comungar com todos os santos que já se elevaram aos altares. Não perca a oportunidade de comungar com as almas do purgatório. Não perca a oportunidade de comungar sua igreja, no pleno sentido da palavra, uma comunhão plena, total, com toda a humanidade do mundo inteiro, do qual é tão amado por Jesus. E deixe Jesus te ressuscitar. Deixe o Espírito Santo vivificar seu corpo, sua mente, seu espírito, sua alma. Deixe Jesus vivificar toda a sua pessoa, no pleno sentido, vivificar e santificar. Dê o seu corpo, consagre teu corpo, consagre seus desejos, consagre seus apetites, consagre suas vontades, consagre as pessoas que você ama, consagre tudo ao Senhor e se consagre totalmente inteiro,
sem ninguém sentado no trono, para que ele venha sentar, governar a sua vida e dirigir, e tenha todos os dias uma bela manhã e um belo dia de Páscoa na sua vida. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.